Mas nós vamos saber desse impacto agora, Daniel Lian, conversando com o André Braz, que é economista da FGV Ibre, especialista em preços, ele é coordenador aí da avaliação do IPCS, que é um índice de preço ao consumidor lá do FGV, que tem também o IGPM. André, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você e aos ouvintes. Bom, saiu o aumento que a gente já estava esperando há algumas semanas, não bastava apenas mudar para a bandeira vermelha nível 2, tinha de reajustar o valor dessa bandeira, porque tem o custo das termoelétricas e tem esse impacto indireto de estimular um certo racionamento, né, André? Exato. Quanto mais cara a conta de luz, maior o estímulo das famílias em poupar, né? É um bom hábito, porque se a gente poupa, usa o recurso com responsabilidade, a gente também força menos o sistema e acaba contribuindo para que não ocorram novos reajustes. Agora, André, qual o impacto efetivo que a gente pode esperar na conta de luz? Olha, a gente estima que no mês de julho as contas possam subir em média 8%. Havendo essa alta de 8%, o impacto no IPCA pode ser de 0,36 ponto percentual. A gente esperava uma variação em torno de 0,5% para a inflação do próximo mês, mas a esse 0,5% a gente ainda tem que acrescentar um impacto. Então, a taxa de inflação do mês que vem pode ser bem inflada pelo comportamento da energia. Talvez passe, inclusive, a última apuração que nós tivemos aí do IPCA 15, não é? E a inflação continua rodando um patamar muito elevado, a projeção de fechamento do ano já estava perto dos 6%. Pode aumentar, porque na verdade o mercado já vinha incorporando essa expectativa de correção do valor da tarifa, né? Pode aumentar sim, porque tem um impacto direto, que é esse que a gente consegue medir nas contas de luz, e tem um impacto indireto. Tem vários segmentos que vão ser afetados por esse aumento, ainda que ele seja transitório, né? A expectativa é que vigore até novembro, mas é claro que o impacto indireto é esse, que encarece a estrutura produtiva, encarece a prestação de serviços, e uma parte desse aumento de custos é repassado para os preços. Principalmente ao longo do segundo semestre, onde a gente tem uma expectativa de aquecimento maior da atividade, né? Maior geração de emprego, renda, e isso pode, de fato, contribuir para novos aumentos aí de outros produtos e serviços componentes do IPCA. Por enquanto o governo não fala em racionamento. O ministro Bento Albuquerque fez um pronunciamento, inclusive, nesta segunda-feira, falando sobre isso. Ele deu entrevista aqui no Jornal da Manhã, também da Jovem Pan, sinalizando que eles esperam que haja uma contribuição. Ele falou em consumo consciente, exatamente para se ter uma redução do consumo, poupando os recursos hídricos e também de fornecimento de energia, né, André? Mas isso é dentro do possível. Você citou, por exemplo, essa questão da atividade econômica, que nem todos os setores podem cortar, aqueles que têm uso mais intensivo aí de energia. Agora, André, nós tivemos uma boa notícia hoje em relação ao IGPM, né, que o IGPM tem sido aí o foco de muita atenção, porque ele mostra a evolução dos preços no atacado, que em boa medida estão chegando esses aumentos no varejo. E a taxa ficou em 0,6% o IGPM agora no mês de junho, depois do avanço de 4,10% em maio. Então teve uma freada importante, né? Ainda está absurdamente alto em 12 meses, 35,75%, mas no caso do IGPM você prevê algum impacto? Sim, da conta de energia sim, porque dentro do cálculo do IGP temos o índice de preço ao consumidor, que como o IPCA vai receber impacto na mesma magnitude no mês que vem. Então o IPC segue pressionando o IGP, né? Mas só que dentro do IGP, o índice que tem maior peso é o índice de preço ao produtor amplo, é o IPA. E nele há a possibilidade de a gente ver desacelerações um pouco mais fortes. Então já temos aí um bom comportamento de preços da soja, do milho, do minério de ferro. Esse bom comportamento deve continuar nos próximos meses. Associado à valorização do real, isso pode fazer com que o IGPM continue desacelerando em comparação ao segundo semestre do ano passado. Então a taxa em 12 meses, que chegou a ser de 37% em maio, pode continuar desacelerando, e a expectativa é que ela desacelere ao longo de todo o segundo semestre. Agora, a expectativa é que ainda termine o ano muito inflada, um pouco abaixo talvez da de 2020, né, que foi 23%, talvez ele feche abaixo de 20%, mas ainda assim uma inflação de 2 dígitos,
pressionando aí muitos setores estratégicos. Agora, desde o ano passado, o IGPM vem mostrando uma situação de atacado muito complicada que entra no custo das empresas, né? Nós temos, inclusive, falta de insumos, há um desequilíbrio entre oferta e demanda, alguns ramos de atividade estão com essa retomada comprometida por falta mesmo de insumos. Isso acontece até no setor da construção, mas várias outras áreas, setor automobilístico, isso também pressiona preços, né? Também é mais um desafio. Então nós temos aumento do preço dos insumos, aumento de juros e também agora o problema com a energia elétrica. Então não faltam desafios e isso não vai tornar fácil, né, o controle, né, da inflação e o espalhamento dela para o consumidor. Só que a valorização de nossa moeda e também o bom comportamento dos preços internacionais de commodities importantes nos anima um pouco. Então é provável que haja aí algum desconto, né, nessas pressões inflacionárias ao longo do segundo semestre. Para o consumidor, o maior desafio vai ser a energia. Você acha que nessa desaceleração do IGPM agora já teve a interferência do dólar mais baixo? De certa forma, ele já contribuiu. O IGPM capta rapidamente essas variações cambiais e à medida que o real se valoriza, isso ajuda a conter o avanço da inflação. Tanto porque a gente passa a importar produtos mais baratos, né? E é importante que isso seja duradouro, né? Quanto mais tempo o real se mantiver valorizado frente ao dólar, melhor. E também isso ajuda a controlar via exportação. A gente diminui um pouco esse volume, que também desabastece o mercado doméstico, né? Sem, no entanto, reduzir muito os números da balança comercial. Então o Brasil não perde competitividade, mas isso ajuda, ao mesmo tempo, a controlar um pouco a inflação doméstica. Perfeito. Então, para concluirmos aí, em relação ao IPCA, o impacto seria que o índice chegando a 0,86% em julho, isso mais ou menos dependendo dos reflexos indiretos desse aumento, e a conta de luz deve aumentar em média 8%. Exatamente, 8% em média. É claro que na conta de energia a gente tem alguns impostos, né, que variam de mês a mês. Isso também deve ser levado em consideração no mês que vem, mas é uma boa aproximação do que pode subir em média as contas de luz em julho. Perfeito, nós ouvimos o André Braz, que é economista da FGV Ibra. André, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde a todos.